Olá, estamos aqui para mais um episódio do InixCast. Eu sou o Jocelino, trabalho na Inix e a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre as transformações digitais. Ao longo do processo de formação, eu que graduei em Ciências Biológicas, trabalhei na educação básica durante 10 anos ininterruptos na sala de aula. Em 2019, resolvi fazer uma transição de carreira e comecei a trabalhar com educação tecnológica, pensando que podia contribuir bastante com a experiência que tinha para esse novo cenário da educação, impactado por toda essa transformação. É claro que eu não vim sozinho para o InixCast. Eu estou aqui super bem amparado e apoiado com grandes especialistas. Com a professora Tanara. Seja muito bem-vinda, professora. Professora Sabrina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já vou partir chutando a bola. Professora Tanara, conta um pouquinho da senhora pra gente, dessa turbulência que é estar nesse cenário e despontando agora o Ministério e todo esse processo. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Jocelino. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa. É muito importante que a gente tenha programas que falem sobre educação, né? Falem sobre educação tecnológica, principalmente. Bom, meu nome, você já disse, meu nome é Tanara Lauschner. Eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas há 22 anos, da área de computação. Já fui diretora do Instituto de Computação, sou doutora na área de informática e hoje estou cedida para o Ministério de Ciência e Tecnologia na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia para a Amazônia, onde a gente tem desenvolvido em um pouco mais de um ano um trabalho de fato fazer políticas públicas que possam incentivar a ciência e a tecnologia em toda a Amazônia Legal. Estar na Amazônia, conhecendo um pouco desse histórico, desse cenário educacional, é um grande desafio assumir essa pasta nesse momento? É um grande desafio e eu vou dizer que é menos pelas nossas limitações da região e mais pelo fato de muitas pessoas em Brasília não conhecerem a realidade amazônica. Então, aquela história de, não, você conhece 3 cidades em um dia, você vai de, sei lá, Benjamin Constant vou até falar uma cidade perto, para Tabatinga, e você consegue fazer isso em um dia. Então, a gente tem esse desafio, e também o desafio de determinar valores mesmo, principalmente para custeio dentro dos projetos, dentro dos editais, porque a gente tem o custo Amazônia. E o custo Amazônia para fazer ciência e para fazer tecnologia, ele é bem maior do que em alguns outros estados. Então, a gente tem que ficar nessa relação de convencimento, mas eu posso dizer que existe muita boa vontade, não só dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também nas vinculadas, né? A gente trabalha muito com a FINEP, com o CNPq, e as pessoas são muito sensíveis a essa realidade. E a grande vantagem é que você tem alguém da Amazônia lá para dizer isso, né? Porque se não for alguém da Amazônia, é muito difícil conhecer essa realidade. Claro que pode ser alguém que se mudou para cá, que conhece, que viveu aqui, né? Eu mesma não sou uma pessoa que nasci aqui, mas vim para cá bem pequenininha. Eu tinha 5 anos de idade quando eu saí do Sul. Eu cresci na cidade de Maués. Então, a gente tem assim um pouco de experiência para levar e para tentar colaborar. De fato, eu acho que é riquíssima essa experiência e com certeza vai render muito hoje no InixCast. E eu passo a palavra agora à professora Sabrina. Quem é a professora Sabrina? Onde está? Então, obrigada, né, pelo momento, pela partilha, de estar aqui compartilhando esses minutos, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa educação digital e essa questão contemporânea. Tanara, prazer estar dividindo esse diálogo com você e prazer agradecer, é meu. Né? E assim como a professora Tanara, eu também não sou amazonense, eu nasci em Pernambuco, mas eu vim para cá criança, então eu sou amazonense de coração. E assim, a gente consegue olhar um cenário que é completamente diverso e que nos faz tão particular aqui na região norte, né? Eu sou professora de biologia, formada em ciências biológicas, né? Atuo na educação básica, nunca trabalhei no ensino superior, né? O meu universo realmente é a educação básica. Sou professora efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas e venho trabalhando, né, como professora no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde a gente tem o
desafio de levar a educação, já como a professora Tanara falou, né, que não é tão simples essa logística do Estado. Por meio da tecnologia, a gente consegue transmitir aulas, né, para os municípios do interior, e eu comecei a minha trajetória profissional como professora, e eu me vi ali saindo da licenciatura, pensando que estaria no universo de uma sala de aula convencional, e eu estava dentro de um estúdio, num desafio completamente tecnológico, né? E com o passar do tempo, assumi no mesmo departamento a gerência de tecnologias educacionais, e aí a gente pôde ver um outro lado de projetos que envolvem tecnologia. E atualmente estou como diretora desse departamento, levando esse desafio, né, de conciliar os projetos que envolvem tecnologia para essa nossa realidade amazônica, e também essa transmissão de aula que faz garantir a educação básica do estudante que está lá na nossa comunidade rural, distante, remota. Porque quando a gente fala dos outros municípios, a gente está pensando ali, né, numa realidade sede, mas a gente tem alunos em comunidades rurais que são muito mais difíceis, onde o acesso à tecnologia, à conectividade se torna muito mais desafiador. E aí garantir que esse estudante tenha a continuidade dos seus estudos e até a finalização, né, é uma obrigação da secretaria de ofertar, e a gente trata ali, né? Então a gente tem vários desafios diários, não é fácil, né? E a gente vai aprendendo, porque da minha formação inicial até eu estar como diretora, muita coisa foi sendo aprendida na prática, né? E aí a gente vai ali se incorporando, né? Se apropriando, e a tecnologia é muito latente e não tem como fugir, né? No nosso caso, para chegar à educação a essas localidades, e também no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, a gente tem bastante esse uso que é indispensável, cada vez mais desafiador a gente conciliar, né, essas distrações que a gente tem do mundo tecnológico com a realidade educacional, pedagógica, né? Então a gente, enquanto educador, se vê num universo muito diverso, né, onde existem muitas distrações, e a gente tem que estar ali com o nosso alunado que já está nesse meio tecnológico, e é bem complicado. Mas a gente tem ali, né, as facilidades e aí o potencial que a tecnologia tem pode trazer. Muito bem, perfeito. Acho que a gente tem uma sombra na educação tecnológica, que foi o processo pandêmico, né? A pandemia, ela em alguns casos acelerou, mas ela também estagnou a visão que as pessoas tinham sobre o modelo EAD. A gente pode falar, eu gosto muito de falar que assim, o EAD é lindo. A democratização, a política, o como ele está estruturado. Só que, infelizmente, na pandemia não foi isso que aconteceu. A gente não teve um modelo estruturado. A gente aplicou um ensino emergencial tentando garantir o mínimo, né, de acesso. E a gente sabe que, de fato, esse mínimo ele foi fragilizado em alguns processos. Mas pensando um pouquinho já na ideia de programas estruturantes que podem servir de apoio para outras pessoas que estão acompanhando a gente também terem insights criativos e começarem a apostar em programas estruturantes, a gente conhece, a INIX tem uma relação intensa com o governo do estado do Amazonas, com programas que ela trabalha como auxiliar, e a gente conhece muito do Aula em Casa. Como que é o Aula em Casa? Eu não sei se a professora Tanara conhece em todos os aspectos, mas a professora Sabrina aí é uma das expertas do Aula em Casa. Eu conheço de maneira superficial e sou muito fã desse programa, e estou aqui curiosa para aprender mais. Tá certo. Então, cara, o Aula em Casa, assim, né, a gente passa, né, o período pandêmico e a gente dá uma respirada, né, mas quando surgiu aquilo que ainda era muito desconhecido pra gente, que era a pandemia, o quanto tempo a gente tinha que ficar naquele momento de distanciamento, toda a nossa rotina foi modificada, e a rotina da escola principalmente, porque houve ali um momento de suspensão de aula presencial, e a gente teve que pensar soluções para que a aula continuasse, né, a carga horária de estudo, que os alunos continuassem nessa rotina de aprender nesse momento distante, né? Então a tecnologia, ela ali naquele momento, ela vem com uma força muito grande, fazendo com que o professor se enxergue agora nesse processo. E do ponto de vista de secretaria, o que nós fizemos, o Centro de Mídia de Educação já tinha um acervo de videoaulas, porque a gente transmite aulas, grava e compõe esse acervo, né, com os conteúdos curriculares, aliados à nossa proposta curricular. Então, no momento em que suspendeu, tudo aquilo que a gente fazia no Centro de Mídia de produção de videoaulas intensificou muito mais, porque a gente deixou de atender somente aquele universo de alunos que estão em localidades remotas para atender toda a rede de ensino, né, através do projeto Aula em Casa. E assim, o nome é simples, mas a aula era em casa mesmo, né? Então a gente começou a utilizar multiplataformas, redes sociais para transmissão ao vivo, os canais de stream, né, no caso do YouTube. A gente tinha os canais de televisão, então a gente tinha vários desafios para fazer chegar essa aula até o estudante que
estava agora na sua casa. E aí toda a grade curricular que a gente pensou ali, né, a questão da transmissão de aula e outras plataformas de interação que a gente ofertou para o professor, foram muito diversificadas e muito intensas. Então a gente tinha que ver o nosso professor e o nosso estudante nesse universo, utilizando ferramentas digitais para poder aprender. Só que a gente já tinha o mesmo aluno, né? Ou seja, se a gente já tinha aquele aluno que tinha dificuldade de aprender em sala de aula, por um motivo ou outro, distanciado, ele também continuou com essa mesma dificuldade, né? E o desafio ficou muito maior para o professor, porque uma vez que ele dava uma orientação numa sala de aula para todo mundo, e todo mundo ali meio que entendia, né? Ele fazia algumas intervenções pontuais, no momento da pandemia, quando ele fazia essa interação, cada aluno entrava em contato com ele, então ele tinha que fazer um atendimento meio que personalizado, usando as ferramentas que tinham, né? E o projeto Aula em Casa, ele colaborou com a prática dos professores. A partir do momento em que ele disponibilizou via centro de mídias esses conteúdos, onde ele não precisava ficar ali ministrando, né, explorando os conteúdos, ele já utilizava isso e outros recursos que a gente disponibilizou também para o professor, justamente para apoiar a prática dele enquanto ele estivesse distanciado ali dos seus estudantes. E em 5 dias a gente conseguiu colocar essa solução, esses materiais pedagógicos de apoio ao professor. E as outras redes de ensino não tinham esse acervo, né, então elas iriam levar muito tempo para poder produzir. Então a gente acabou fazendo acordos de cooperação técnica com 13 secretarias de educação. Uma das principais delas foi São Paulo, né? Porque normalmente a gente enxerga São Paulo, né, como ali um exemplo, dada a dimensão da sua rede de ensino, né, para a gente buscar ali boas práticas, e eles vieram até nós para fazer essa parceria e a gente acabou disponibilizando. E quais eram os desafios agora, né? Um alinhamento curricular, porque a gente tem o Brasil, sua dimensão curricular, mas assim, no que foi possível fazer, as redes acabaram se aproveitando e a gente ganhou um destaque no cenário nacional num período onde tudo estava muito crítico e a gente vivia semana a semana porque a gente não sabia quando o aluno ia voltar para a sala de aula, né? Mas esses materiais pedagógicos apoiaram muito, e aí passaram-se 2020, 2021, que foram os anos mais críticos da pandemia. Nós temos agora a continuidade do projeto. O Aula em Casa hoje, ele se sustenta a partir do momento em que o nosso aluno, que está lá no interior do estado, por momentos de cheia e de vazante dos rios, ele fica impossibilitado de ir para a escola. Então, vivemos uma seca severa em 2023, esse ano de 2024 também foi uma seca severa, e nossos estudantes deixaram de ir porque o transporte escolar, que é fluvial, né, acabou não tendo mais esse suporte. Então, o aluno continuava assistindo a sua aula, né, remotamente, com as estratégias ofertadas pelo projeto. Então, o que começou como uma situação emergencial em 2020, que foi aquele boom e a gente teve que reaproveitar os recursos que a gente tinha para dar continuidade, hoje ele é garantido na rede justamente nessas questões de suspensão. Então, a gente começou com algo que tinha ali emergencial e hoje ele já estrutura uma rotina que é própria da nossa região norte, inclusive aqui dos nossos estados, onde a gente tem alguns municípios que sofrem com essa sazonalidade. Então, o projeto na rede ficou muito conhecido e, assim, os professores, quando se fala Aula em Casa, né, um projeto da secretaria, onde já ouvi falar, já participei, a gente vai ter uma geração de estudantes que vai dizer assim, olha, eu assisti a aula em casa, eu via isso, eu via aquilo. Então, para a gente que colaborou com o projeto, né, que colabora até hoje, enquanto departamento de secretaria, é muito gratificante. Eu acho que falar um pouquinho sobre esse projeto também é pensar, eu acho que a professora Tanara é um pouco nessa política, né, nesse desenho, de como universalizar quem exigir sucesso para outras realidades também. A gente vê que o Aula em Casa ele atende muito assertivamente a região norte, mas a gente tem problemas tão graves quanto esse de dificuldade de acesso em outras regiões do Brasil. Então, como a gente pensa essa universalização de programas e como até mesmo como profissional, a gente vê, ó, a Aula em Casa tem esse eixo que é interessante, mas se a gente quisesse ampliar, talvez a gente pudesse reforçar políticas com que caráter, assim? Juscelina, eu acho que primeiro eu queria fazer um comentário em relação à pandemia que você trouxe, né? Porque a gente teve experiências que foram muito exitosas durante o período da pandemia. O Aula em Casa é uma experiência que mostrou para o Brasil todo o quanto o Estado, o Amazonas, já tinha experiências importantes por conta de um isolamento que é histórico e que foi realidade para o resto do país no momento da pandemia. Mas a pandemia, ela evidenciou diferenças que já existiam,
Gritante. Né? Acentuou, né? Exatamente. Então, assim, quem tinha diferenças em relação à infraestrutura, isso ficou acentuado, né? Ficou muito mais gritante. Exato. Quem tinha diferenças em relação ao acesso à internet, isso ficou muito mais gritante. Quem tinha diferenças em relação ao poder aquisitivo, de ter um espaço, de ter um notebook, um celular, onde pudesse assistir uma aula em casa, né, isso ficou muito mais acentuado. Né? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa numa solução tecnológica, a gente tem que ter a gente tem que levar em consideração toda essa realidade. Né? Você falou que nunca deu aula na universidade, eu nunca dei aula no ensino básico. Mas o desafio que foi para a gente na universidade, de uma hora para outra, você ter o ensino presencial e passar a ter o ensino remoto, mediado por tecnologia, que não é o ensino à distância, né? É importante a gente dizer, foi um ensino remoto, mediado por tecnologia, e foi muito difícil, eu imagino, lidar com crianças, né? Muito mais complicado. Da realidade dos alunos não abrirem as câmeras numa sala de aula, e muitas das vezes eles não abrem a câmera, ou porque eles não têm uma câmera boa, ou porque eles não têm um ambiente que é individualizado para eles, ou porque eles estão na casa, na sala da casa, no quarto, onde for, mas eles não querem mostrar isso. Eles não querem mostrar a realidade deles. Dos professores do outro lado não estando preparados para isso também, e exigindo que o aluno abrisse a câmera, que o aluno aparecesse. Então, evidenciou todos esses problemas, e aí, né, parte da... Eu não estava no governo naquela época, eu estava na universidade dando aula, né, mas é parte da política pública pensar nisso. E aí eu acho que a gente pode ressaltar o Programa Norte Conectado, que na verdade é um programa que já vem desde o Amazônia Conectado, é um programa que vem desde o segundo governo Lula, passou pelo governo Dilma, teve uma parada no governo anterior, andou pouco, na verdade, e foi retomado. E a gente já tem várias das cidades na região amazônica conectadas por fibra ótica, né, que é uma parceria do Exército, do Ministério da Comunicação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, e para trazer uma internet de alta qualidade. Né? A gente tem pesquisas, o CETIC lançou agora, inclusive, a pesquisa de 2024, o CETIC, que é um órgão de pesquisa do NIC-BR, eu fui conselheira do Comitê Gestor da Internet durante quase 8 anos, e todo ano é lançada essa pesquisa do TIC Domicílios, que faz exatamente o levantamento de como é que é o uso e o acesso à internet nos domicílios do Brasil. E a região norte, ela tem um diferencial, que a grande maioria dos domicílios, principalmente quando a gente olha a classe D e E, eles acessam a internet por fibra, por 5G, 4G, 5G, móvel, né? que é uma internet cara, que é uma internet limitada, que em muitos locais nem isso tem. Então, quando a gente pensa numa política de ensino mediado por tecnologia, onde o aluno possa assistir sua aula em casa, a gente tem que pensar em todas essas problemáticas, digamos assim, em todos esses desafios, para que, de fato, o aluno tenha um bom desempenho. E aí, por mais que você use, eu estou falando da questão estruturante, mas assim, por mais que você use todos os mecanismos tecnológicos, o diferencial, mesmo no ensino remoto, mesmo no ensino à distância, é o professor, é a professora, que precisa saber usar toda essa tecnologia, né, precisa saber manejar, precisa saber que uma aula remota, ela não pode ser conduzida da mesma maneira que é uma aula presencial. Né? Então, você simplesmente ficar na frente da câmera, do celular ou do computador e ficar ali 2 horas falando ou explicando um determinado slide,
Agora, claro que no período da pandemia nós tivemos uma mudança abrupta. Era o possível de ser feito naquele momento. Para que a gente não perdesse o ano letivo, para que a gente tivesse o mínimo, né? E aí a gente foi, acho que muitas pessoas que nunca tinham entrado numa sala virtual entraram no período da pandemia. E a gente que acompanhou os acessos através do NIC-BR, a gente viu o quanto aumentou o acesso à banda larga nesse período da pandemia, o quanto é importante dizer a internet brasileira suportou esse aumento, mas o quanto ficou evidenciado também que onde a internet era ruim, continuou ruim. Onde a internet era boa, continuou boa. Embora os acessos aumentaram, embora o número de pessoas... porque quando você está num ambiente de trabalho, numa reunião tipo a nossa aqui, a gente não está usando a internet. Quando eu estou em casa acessando um ambiente virtual, acessando uma sala remota, eu estou usando ali, consumindo uma banda dentro do nosso tráfego da internet. Então, isso aumentou muito. A internet brasileira estava preparada para esse aumento, mas estava preparada dentro de todas as limitações regionais que a gente tem. E não é só na Amazônia. A gente pensa assim, a gente só tem um problema de conexão na Amazônia, quando você falou de universalização, né? Mesmo em alguns estados como São Paulo, é bem interessante, Sabrina, trazer essa troca que houve do Amazonas para São Paulo. Mas mesmo quando a gente olha em alguns locais em São Paulo, você tem limitações de acesso à internet. São bem diferentes das nossas aqui, mas existe. Então, a gente ainda está nesse desafio da cobertura de internet. O desafio no interior do estado e no interior da Amazônia, ele é muito maior, porque você ainda não tem uma solução tecnológica que dê conta dessas nossas limitações geográficas, né? Por mais que a gente tenha a iniciativa do Norte Conectado, eu sempre costumo dizer assim, a fibra ótica vai chegar ali em Tefé, mas do outro lado de Tefé, que tem uma comunidade, que tem estudantes, a fibra ótica não está lá. Sim. Então, qual é a solução que a gente tem que dar a partir dessa fibra ótica que está chegando em Tefé? Entendeu? Então, a gente tem esses desafios. E a gente tem pessoas muito capacitadas na nossa região que estudam a nossa realidade e que essa expertise precisa ser levada em consideração em qualquer política pública que seja feita para a nossa região. O que eu quero dizer? Um pacotinho que às vezes é feito de solução para o Sudeste não é o pacotinho que vai funcionar na nossa região. A nossa região ela é muito diferente, ela tem muitas especificidades. E aí vem também a grande questão de você pensar de uma maneira universal. É muito difícil você ter um programa que vai funcionar da mesma maneira no Brasil todo. Você precisa ter uma política ampla, você precisa ter um incentivo, mas que os estados, os municípios possam fazer as suas adaptações. Perfeito. Colaborando um pouquinho com a fala da Tanara, né? O governo federal nos últimos anos tem investido muito no ponto de vista de educação para ampliar o acesso principalmente a conectividade, internet e recursos digitais, né? A gente pode citar o programa Educação Conectada, conhecido como PIEC, o ENEC, que é a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o PBLE, o GESAC, né? E também destacar o quanto que, por mais que tenha essas iniciativas, ainda temos áreas onde realmente é complexo e é uma questão mesmo estrutural. O governo do Amazonas ele investe bastante no acesso à conectividade, ela falou bastante na questão da fibra ótica, mas a gente pode destacar também a questão de internet satelital. E quando a gente fala de educação, a conectividade ela não é simples, porque eu estou falando de uma conectividade para uso pedagógico, né? Então ela naturalmente exige uma qualidade de banda, uma velocidade muito maior do que a gente poderia estar usando individualmente. A gente está falando de uma escola que tem 1.000 alunos. Como é que a gente vai conectar 1.000 alunos numa localidade que é distante, onde lá mesmo a dificuldade foge à esfera da educação, né? Não é a Secretaria de Educação que não quer custear, às vezes o serviço não existe lá, né? Então tem um sombreamento ali que a gente tenta, né, superar a cada dia.
E também na época da pandemia, a internet também faltava nas residências, né? Então, hoje a gente percebe o quanto aumentou os serviços, o pacote está mais acessível, mas a gente também percebia essa dificuldade, não somente na questão da conectividade, mas também nos dispositivos, né? E destacar também que o professor teve que se ambientar nesse cenário e passar a ser produtores de conteúdo, né? Então, é um outro universo para a docência, né? E sem falar também que, destacando essas situações, não é fácil, é um cenário complexo. E hoje, por mais que já tenha se aumentado a área de acesso, né, e o tipo de tecnologia que chega nessas localidades, essas residências, escolas, a gente tem que destacar também um outro problema, que não é só ter acesso à internet, é sim um acesso seguro, responsável, né, cidadão, que garanta ali, né, o mínimo de segurança possível ao acessar, que os nossos estudantes e professores conheçam riscos, né, porque quando a gente está na internet navegando, a gente está sendo exposto a qualquer tipo de risco, mas que eles tenham ali seguramente estratégias e habilidades de reconhecer uma situação e saber como agir. Então, não é somente garantir o acesso, mas que a gente consiga garantir esse acesso de uma maneira responsável. Perfeito a fala. Eu acho que a gente entra nesse consenso de que hoje a gente tem uma geração que precisa ser disciplinada de quais elementos são viáveis, quais são profissionais, quais são de fato acessíveis, porque o aluno às vezes ele vê aquela imensidão que é a internet e ele tem dificuldade de selecionar materiais. Então a gente tem um programa na INIX, que é um programa em parceria com o governo do estado, que é o Conectar-me, que é um currículo de todas as componentes curriculares que são ofertadas como uma plataforma auxiliar para as escolas. Nesse currículo, a gente conseguiu ver ao longo do processo que, assim, a dificuldade que é fazer também os professores entenderem que quando você assume a vertente do ensino digital, não dá para a gente somente gravar uma aula que seria presencial e lançar ela para esse estudante na sua dimensão. A gente viveu durante o processo da pandemia as escolas particulares meio que cobrando do professor o tempo de aula gravado. Então isso pra gente que vive um pouquinho mais de educação digital, fica pensando, meu Deus do céu, isso é impossível. Aí a gente vê que os alunos começam a entender que as pílulas são mais interessantes. Que ele quer saber o processo lá de transcrição da membrana, do material genético, mas se esse vídeo tiver 45 minutos, ele não vai assistir todo. Até por limitações do processo. Então a gente tem que começar a pensar em outros insights. Então o nosso currículo ele é pensado todo nesses fragmentos de vídeo que vão ajudar o aluno, junto com o material textual, a compreender o cenário daquela componente curricular e daquela temática. E eu acho que isso foi muito difícil. E a gente não tinha como cobrar muito isso de maneira acelerada, porque a gente estava trabalhando com professores que têm expertise, que dão aula há muitos anos. Então, como muda? Como pensar diferente nesse processo? Então, a gente esbarra no processo da conexão, a gente esbarra na formação do professor, e a gente começa a entender que realmente é um cenário novo. E que a gente não tem como voltar atrás. A gente daqui para frente a gente vai evoluir cada vez mais, tentando um panorama cada vez mais seguro e mais eficiente. Eu lembro que no processo do mestrado, o meu orientador ele falava assim, cara, se o teu projeto permitir com que os alunos comecem a ter uma consciência de seleção de material para estudo, já foi muito importante, já teve uma contribuição relevante. Eu demorei a entender esse processo, né? E agora a gente vê que isso é a grande cereja, né? Porque se ofertar o material e o aluno conseguir selecionar se aquilo é bom ou não para estudar, isso é a cereja do bolo. Gente, o nosso bate-papo está super rico. Muito obrigado mais uma vez. E eu queria falar sobre uma informação que eu recebi há pouco tempo, que era falando um pouquinho sobre o universo de tecnologia para os profissionais. Então os profissionais estão começando a ter acesso, e eu li de uma organização específica falando que o cenário do TI, da tecnologia e dos profissionais, começou a ter uma equivalência entre homens e mulheres. Então, para isso, eu lembrei de maneira imediata no meu estudo do Cunhatã Digital, que visa estimular o protagonismo dessas meninas na área digital. Como que é esse programa? Como que ele foi pensado, professora? E ele é um querido da senhora hoje? O Cunhatã Digital com certeza. O Cunhatã Digital é um programa muito, muito especial para mim, muito especial para a gente que trabalha com ele. O Cunhatã Digital, ele na verdade, ele atua em 3 frentes, né? Mas todas as 3 frentes visam aumentar
e conseguir manter as meninas e as mulheres que escolhem uma área de tecnologia. Então, a gente atua no ensino básico, no ensino fundamental, né, Fundamental 1 e 2, com palestras, com oficinas, para que as meninas entendam que a tecnologia é para elas também, que as áreas de exatas, as áreas de engenharia... Eu não gosto de falar só engenharia, porque senão parece que é só engenharia que é tecnologia. E não é. Né? A gente tem matemática, a gente tem as áreas de exatas, a gente tem estatística, a gente tem a ciência da computação, a gente tem a engenharia de software, falando aqui que ela de fato não é uma engenharia, mas enfim. É importante a gente ir conversar com essas meninas e dizerem assim, olha, essa área é para vocês também. E aí a gente atua muito na universidade, quando as meninas já entraram, e aí a gente atua no ambiente, para que esse ambiente seja acolhedor. Então, a gente nunca faz as atividades só para as meninas. A gente faz atividades para as meninas, para os meninos, com as professoras, com os professores, porque todo mundo precisa entender que as meninas, dentro de um curso de exatas, né, dentro de um curso de ciência da computação, de engenharia elétrica, elas são minoria. E a nossa cultura é uma cultura machista. E muitas vezes, muitas brincadeiras, colocações, às vezes a pessoa ela nem tem tanto a intenção, mas é algo que já está muito enraizado no nosso inconsciente coletivo. E a terceira frente é no mercado de trabalho mesmo. Fazendo palestras em algumas empresas de tecnologia, né, mostrando, falando às vezes como que a empresa precisa se preparar para algumas coisas. E a gente tem hoje essa área de tecnologia, de startups, eles se preocupam muito com a inclusão, com a diversidade. E essa preocupação, ela não é apenas porque nós queremos, ou as pessoas das startups, das empresas, elas querem uma maior participação das mulheres ou da comunidade LGBTQIA+, é porque a diversidade traz a inovação. As várias experiências diferentes das pessoas fazem com que uma solução seja melhor. Então, ela é uma via dupla, ela também ajuda a startup, a empresa, a ter maior desenvolvimento, a ficar melhor colocada no mercado. Então, a diversidade ela é importante para a própria sobrevivência da empresa. Então, quando você coloca assim, hoje você já tem um pouco mais de participação igualitária, depende muito. Quando você olha assim, a quantidade total de empregados e empregadas, digamos assim, de uma startup, você pode ser que você tenha um grande número de mulheres e homens, ou seja, alguma coisa mais igualitária. Mas se você tira a administração, se você tira marketing, se você tira RH, se você tira essa parte, deixa só a parte do desenvolvimento mesmo da tecnologia, você vai ver que a maioria ainda é de homens. E a grande questão é que as empresas hoje estão colocando metas para que os seus times sejam mais diversos. Porque se eu não cobrar do meu gerente, do meu diretor, que ele contrate mais mulheres, contrate mais pessoas pretas, contrate indígenas, eles não vão contratar. Né? Existe estudo que, se você coloca a foto da pessoa ou o nome no currículo, e não faz um processo sem você saber qual é a raça da pessoa, qual é o gênero, você consegue só com isso selecionar mais mulheres, selecionar mais pessoas pretas. Então, essa diferença ela existe e a gente precisa encarar isso dessa maneira. Então, a gente tem hoje um avanço, mas a gente ainda está muito longe. Aquém do que precisa, principalmente, né? Se a gente olhar assim,
A gente tem poucas mulheres na tecnologia, temos, mas a gente tem muito menos mulheres pretas, a gente tem muito menos mulheres indígenas, a gente tem muito menos pessoas trans do que simplesmente ter menos mulheres, entendeu? Então, essa política ela precisa ser bastante abrangente e ela é importantíssima, como eu falei, para a gente ter inovação e para que a gente tenha um desenvolvimento da sociedade. Eu acho, eu conheci o Conectando Digital muito mais por falas, né, de algumas meninas que viveram experiência e a gente fica assim, né, como gerar memórias positivas para que essa menina se sinta estimulada verdadeiramente. E eu acho que o Conectando Digital tem muito isso, né. Quando eu vi o nome do programa, eu falei assim, nossa, mas exclui, era para ser para as crianças como um todo, né. E depois a gente vai entender um pouquinho mais a raiz e a gente vê que, de fato, se a gente não colocar uma superlupa sobre esse cenário, a gente nunca vai ter insights criativos que oportunizem o protagonismo dessas meninas. É bem interessante, Lucimar, você falar isso, porque assim, quando você tem normalmente, por exemplo, o ensino de robótica, você chega numa escola, você fala sobre robótica. É natural que os meninos se interessem por isso. É natural que eles se interessem mais do que... Quer dizer, não vamos dizer que seja natural, mas assim, na sociedade que nós temos hoje, é esperado que os meninos se interessem mais do que as meninas. Mas quando você chega numa sala de aula para falar, por exemplo, do mesmo assunto de uma oficina de robótica e diz assim, mas a gente quer as meninas nessa oficina. A gente não está excluindo os meninos. A gente quer que os meninos participem também. Mas a gente diz assim, olha, ele foi feito para as meninas. A gente quer que as meninas... Aí as meninas vão dizer assim, poxa, interessante, eu quero ir, eu quero participar. Então, a gente... Só por você mudar o gênero, você inclui. Hoje em dia, as próprias empresas, elas estão mais preocupadas, por exemplo... Você começa a ver cada vez menos vagas que são abertas para programador, para desenvolvedor. Você vê vaga para pessoa programadora, para pessoa desenvolvedora. Exatamente por isso, para que todo mundo se sinta chamado. Sim. Para submeter, para aplicar para aquela vaga. Então, isso é muito importante. Até porque as empresas, em grande maioria, estão muito preocupadas com os resultados. Então, para a empresa, efetivamente... E impacta muito positivo quando esse profissional é comprometido, quando ele tem, tipo, como base da sua formação, a entrega dos resultados, o pensar analítico, isso é uma construção. A gente não pode acreditar que isso está restrito ao universo do homem ou da mulher, mas sim do estudo, do quanto esse currículo garante com que essas pessoas vão tendo esses insights ao longo do processo. E a fala da Tanara, né, me fez lembrar de 2 projetos lá na secretaria, que é o Fazer para Aprender, Metodologias Ativas, e temos robótica. Quando a gente leva para as escolas, a turma, ela é mista, tem a menino, menina, e eles estão ali desenvolvendo seus projetinhos de robótica e a gente não vê essa distinção de gênero. E na maioria das vezes, o que a gente percebe, né, é que muitas não fazem a opção, né, de seguir na carreira porque elas não tiveram dentro da sua formação a possibilidade, né, a oportunidade de conhecer o que é. Então, tem essa questão que ainda é muito enraizada e a gente está combatendo ao longo dos anos, né? A gente já está vendo cada vez mais a presença feminina na área de TI, tecnológica, mas a gente sabe que muitas delas poderiam estar indo nessa área, só não vão porque ou desconhecem e acaba indo pelo senso comum, né? E aí eu percebo essa crescente, mas assim, na escola, quando a gente leva o projeto, a gente não vê essa distinção, até mesmo porque os trabalhos normalmente são em equipes, então a gente tende a valorizar habilidades que a gente desenvolve nos estudantes quando eles estão trabalhando em equipe, mais do que relacionados à questão de gênero. E essa questão da diversidade, ela é tão importante porque hoje o nosso aluno, ele está muito inserido também na inteligência artificial. Então, quando a gente produz conteúdo na inteligência artificial, a gente também tem que ter a criticidade de saber se aquele conteúdo ali, né, ele tem realmente ali algo que seja associado, que não seja uma mentira, que não seja uma fake. Então, uma educação midiática que também coloque esse estudante para ter crítica, né, tem ali a criticidade, a habilidade para verificar esses conteúdos é muito importante, porque hoje o volume de conteúdo e acesso que as crianças, jovens e adolescentes consomem diariamente, é humanamente impossível o cérebro humano, né, conseguir assimilar tanta coisa, de tudo aquilo que ele acessa, o que é verdade ou não. Mas por que eu quero chegar nessa questão? Porque quem está programando por trás disso? A questão da diversidade tem que estar ali também. Porque se você coloca na IA,
eu quero uma imagem de médico. Você vai ver uma figura ali estereotipada. Tem gente que está programando atrás disso, entendeu? Se você coloca ali, eu quero uma imagem de um bandido. Crime, disso e aquilo outro. Tem uma imagem ali estereotipada e a gente sabe que isso pode não refletir a realidade, né? Então, quem está programando isso? Quem está mexendo com esses códigos, entendeu? Será que é uma classe realmente dominante? É algo que está ali? Então, a gente tem que pensar um pouco mais a fundo também e essas questões de trazer a diversidade, as meninas e tudo mais, para estar por trás desse pano de fundo também é muito importante. Não, eu acho que é super interessante. Eu acho que esse bate-papo ele poderia ganhar diversos outros desdobramentos, mas eu acho que é chegada uma hora da gente começar a dar a nossa contribuição final. Em nome da INIX, né, em nome do nosso gestor, do Adler, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de vocês. Eu acho que quando a gente traz pessoas com vozes tão diversas, de atuação tão diferentes, mas que coincidem com a ideia de querer o melhor para a educação. Eu acho que hoje, a gente fala muito de propósito. Então, que sejam claros os propósitos e que a gente consiga, de fato, contribuir para uma geração que ainda está meio perdida, né? A gente vê pessoas que ainda estão passeando, vagando, como eu gosto de dizer, mas a gente precisa, com canais como esse de comunicação, no nosso material que a gente produz, a gente tem que conseguir impregnar de significado, ao ponto que aquela pessoa, de fato, ela consiga estabelecer vínculos, né? E vínculos afetivos consistentes que façam ela pensar no futuro. Professora Tamara, qual é a visão de futuro? Olha, visão de futuro, eu vou pegar pelo que a Sabrina falou aqui no Deixa. A visão de futuro, a inteligência artificial vai ser cada vez mais presente, né? E a inteligência artificial, ela vai estar em tudo. Ela não vai estar só na geração de conteúdo, ela vai estar na análise do desempenho dos alunos, que as pessoas, os professores podem também, através de aplicação de alguns questionários, de algum levantamento da turma, você conseguir identificar lacunas no aprendizado, você tentar conseguir identificar, de repente, qual é o material didático que está sendo melhor recebido, qual que não está. Então, a inteligência artificial, ela está nas empresas, ela está no trabalho dos executivos, ela está em tudo, e ela vai estar cada vez mais presente, e a gente tem que tomar alguns cuidados de privacidade, de proteção de dados pessoais, isso é extremamente importante, mas o que eu posso dizer? Todas as profissões vão, não só os educadores, não só o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, mas todo mundo precisa aprender as ferramentas de inteligência artificial para a sua área. Você não precisa saber tudo, né? Mas você precisa estar antenado, atualizado com as ferramentas de inteligência artificial para conhecer bem como ela funciona, para conseguir tirar o melhor dessa ferramenta de uma maneira segura. Então, eu acho que o futuro é inteligência artificial. O governo brasileiro já está investindo no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA. Então, tanto a parte de infraestrutura quanto de treinamento, é importante que a gente desenvolva também, né, que a gente treine os nossos modelos, eu digo o Estado brasileiro, para que a gente não fique só dependente de uma ferramenta externa, mas a inteligência artificial é o futuro, sem dúvida. E o futuro não pode ser sem o profissional de ensino, não pode ser sem o professor, sem a professora. Eu sempre insisto nisso, o diferencial é o profissional de ensino. Ele que faz a diferença no dia a dia da sala de aula, usando as ferramentas computacionais ou não. É preciso investir nesse profissional, nessa profissional, para que a gente tenha sempre um bom desempenho. E queria aqui agradecer, então, né, já é o encerramento, agradecer a Sabrina aqui por dividir essa mesa. Muito obrigada pelas informações que você trouxe, e dizer que a gente está à disposição sempre que você quiser, que a gente venha colaborar aqui no programa. Fique à vontade para convidar, e muito obrigada e parabéns pelo espaço, pela organização.
Obrigado, senhora. Sabrina, futuro. Então, o futuro ele assusta, né? Mas ele começa agora com o presente, né? Então, eu penso que é realmente um caminho sem volta, né? A tecnologia, ela sempre esteve presente na vida, desde tempos primórdios, porém a digital, ela está assumindo esse volume de ações e vivência assim, na nossa rotina muito forte. E o que assusta mesmo é a velocidade com que isso está acontecendo, né? Se antes a gente tinha passos lentos para mudanças de tecnologia, hoje isso está acontecendo num volume muito rápido. E o que fazer com tudo isso, né? Então, eu desejo que para gerações futuras a gente tenha a capacidade de se adaptar, né, aos contextos, que a gente sempre possa estar aprendendo, se adaptando, e que a condição humana, ela nunca seja colocada em segundo plano, né, que a intencionalidade do ensinar, do aprender, da proposta supere sempre a questão tecnológica, né, que a gente nunca tenha um inverso. Enquanto a gente não perder esse limiar, eu acho que a tecnologia, ela vai sim nos favorecer em vários aspectos da nossa vida, mas ela não vai nos substituir, né, e as relações humanas e tudo mais, a gente tem que realmente prevalecer em relação a isso. E para o contexto da educação, né, desejar ali que os nossos professores e estudantes consigam se adaptar a esses contextos e utilizar da melhor forma possível os instrumentos dentro da sua temporalidade, né? Porque a gente às vezes pode gerar uma expectativa muito grande para o futuro e a gente não sair do que a gente está hoje. Ou o inverso, né? A gente continua aqui, sendo que a gente já está anos-luz daqui para frente. Então, ter essa capacidade de entender isso, eu acho que é o que vale a gente viver e viver bem dentro daquilo que a gente possa estar na nossa rotina de trabalho, nas relações pessoais, dentro da área da educação, entre outros, né? E como a Tanara, também agradeço a possibilidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, né, representando aqui, né, a Secretaria de Estado, de Educação, o Governo do Estado, e conversar um pouco sobre as nossas práticas, essas inquietudes, as nossas rotinas, também é muito bom compartilhar, né? Obrigada, Tanara, e sempre que for possível estou disponível também para a gente conversar um pouco mais. Não, com certeza, foi um papo super rico, eu acho que a gente tem muitas coisas a mais para falar, a gente pode redesenhar a temática diversas vezes. Eu gostaria de encerrar falando um pouquinho sobre a mágica, né? Existe uma mágica dentro da educação e é uma mágica de pertencimento. A gente tem que se sentir participante, a gente tem que se sentir construindo esse processo, até pra gente pensar num insight criativo de novas formas de ensinar. Eu acho que isso responde um pouco da nossa transformação macro, digital, assustadora pela IA. Vamos começar com um pequeno, né? Quantas coisas foram faladas aqui nessa mesa hoje e que recortes seriam excelentes estratégias de problematização na sala de aula? Quantas coisas, entender que eu não tenho internet, mas que isso é um problema muito complexo, que tem diversas áreas que precisam trabalhar. Às vezes, a gente coloca o aluno também numa caixinha, né? E a gente não permite com que as discussões senso amplas cheguem até ele. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela expressividade de vocês aqui na mesa. Eu acho que é muito importante trazer profissionais que tenham a dizer e oportunizar essa fala. Então, gostaria de agradecer muito pela disponibilidade, pelo carinho com a empresa e a dedicação de cada uma de vocês nas suas áreas, porque assim a gente vai ter, com certeza, um futuro maravilhoso. A você que está assistindo a gente pelas redes, não deixe de comentar suas impressões, pedir contatos, elas também vão acompanhar depois que a postagem sair nas redes. Então, você está conosco aqui, o InixCast é seu. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio.